Segundo nossas pesquisas, a nossa datação é muito mais antiga. Existem lacunas, né, que nós não temos ainda como preencher, mas a gente sabe que tudo começou há 450 milhões de anos realmente. Isso nós já confirmamos e vamos apresentar as evidências que estão em Ratanabá. Ratanabá será a prova dessa datação. Sobre a datação, como que vocês chegaram à conclusão se era sobre 450 milhões de anos, se tem uma datação realmente, ou se foi por... Não, foram referências de mapeamento que nós fizemos em todas as expedições e algumas informações que nós recebemos dos nossos parceiros diretamente, que eles nos confirmaram isso, né, através da nossa parceria direta, como muitos sabem. Então, legal. a partir dessa informação, nós fomos atrás das evidências, né? Quando vão revelar o Ratanabá para o mundo? Tá, em breve. Em breve nós vamos conseguir apresentar oficialmente, porque está faltando justamente fazer essa expedição e receber o aval final, né? Muitas pessoas perguntaram aqui também, mas o governo não vai deixar, eles vão impedir vocês, tudo será ocultado. Não será. Nós já estamos com a parceria firmada, os brasileiros, o mundo não será impedido de saber a verdade e tudo será revelado, tá? Então, desta vez, não vai haver ocultação e todos os órgãos que estão trabalhando por trás disso já estão sabendo que isso precisa ser revelado. Vai ser revelado, sim. Vocês fazem pesquisa sobre o presente, assim, com relação ao governo mundial, o grande reset, né, que está sendo falado? Sim, também. Onde que você acha que fica isso tudo? Segundo nossas pesquisas, nós identificamos, né, que após a chegada, a presença ou chegada dos Anunnakis, não sabemos ainda se eles vieram de fora ou se estavam aqui e foram evoluindo até chegar num ponto que eles tiveram a hegemonia total do sistema, da Terra, e eles ocuparam essas regiões e foram eles que começaram esses resets aí. Ocorreram vários, né? E eles participaram de alguns que não foram tão naturais assim na Terra, inclusive alguns dilúvios, né? Então, ocorreram eventos naturais cíclicos na Terra, a gente conseguiu mapear também, porque a gente pesquisa isso, e a presença dos Anunnakis também. Isso é um outro campo de pesquisa. Inclusive, vamos lançar um documentário, né, sobre a origem da humanidade, sobre toda essa parte mais para frente. Tudo isso vai ser muito rico, né, vai fazer conexão também com Ratanabá. E a gente sabe que o governo oculto, o sistema mundial, ainda está ativo e agindo sob influência desses caras, né, que deixaram seus descendentes aqui e ainda existem nas suas linhagens, vamos dizer assim, né, que muitos chamam de elite mundial. Então a gente confirmou isso também e tudo isso também será revelado, porque esses caras não vão ter mais o poder que eles acham que eles têm, não. Eles vão perder o trono, né, que eles acham que eles têm. Principalmente com essas revelações. Tudo isso está alinhado também com uma grande intervenção que está acontecendo, com essa parceria que nós estamos falando, que também será revelado ao mundo em breve. Vai ser impactante tudo isso. Aqui, ó, linha do tempo, qual seria? Essa pergunta é interessante. Segundo nossas pesquisas, a nossa datação é muito mais antiga. Existem lacunas, né, que nós não temos ainda como preencher, mas a gente sabe que tudo começou há 450 milhões de anos realmente. Isso nós já confirmamos e vamos apresentar as evidências que estão em Ratanabá. Ratanabá será a prova dessa datação. A partir dali, a gente sabe que teve diversos períodos cíclicos, né, que a história conta, mas foram ciclos que a própria Terra passou, ciclos naturais, resets, como foi dito, né, e que deixou oculto ou totalmente desaparecido os registros da história. Então, o que a gente consegue fazer a datação hoje são de locais e pontos na Terra, né, arqueológicos, civilizações antigas, que ficaram preservados diante dessas mudanças cíclicas naturais e artificiais também, que a Terra passou, devido a muitas coisas que aconteceram aqui pelo próprio ser humano que esteve presente aqui, principalmente pelos Anunnakis, né? Que fizeram várias guerras atômicas, manipularam vários locais, destruíram vários locais, enfim, muita coisa aconteceu e muita coisa foi ocultada de nós. Então a história recente é uma coisa, né? A gente pode colocar aí milhares de anos, mas é muito mais antigo, né? Então a gente não tem ainda essa linha do tempo completa, estamos montando ela. Aí, ó, muito boa frase. Disse o seguinte, no primeiro ela é ridicularizada, né? Deve ser sobre a teoria ou a hipótese. No segundo, é rejeitada com violência. No terceiro, é aceita como evidente por si própria. Essa frase aí nós utilizamos muito, né, nas nossas pesquisas, né? Apresentamos isso sempre. Isso com relação a tudo que nós já falamos, tá, gente? Todos os assuntos que estão trazendo aí no bate-papo, perguntando, a frase Schopenhauer encaixa bem nelas.
qual a relação dessa primeira civilização com seres de outro planeta, ou anjos, do jeito que o pessoal também fala, com outra linguagem, né? Tem um pessoal que usa a linguagem anjos, né? Deuses, e tem outros, hoje de uma linguagem mais pós-moderna, que fala extraterrestres. Tem com relação com seres de outros orbes, de fora da Terra, ou de outra dimensão? Sim, pode ter relação sim. Nós não temos essa resposta ainda, não tivemos essa informação, porque fica meramente especulativo, mas sabemos da presença deles. Agora, como eles chegaram aqui, da onde vieram, como surgiram, é um mistério ainda, né? Não podemos dizer que são extraterrestres, né? Até porque esse termo é muito mal utilizado pela ufologia. É totalmente distorcido, segundo a nossa compreensão. Então, temos que investigar melhor sobre a origem, né, a procedência, de onde eles vieram. Sabemos que os Murius, eles mapearam toda a Terra. Por algum motivo, eles encontraram esses pontos nevrálgicos, são vórtices de energia, com incidência muito grande no campo eletromagnético da Terra, em bases, não só subterrâneas, mas na superfície também, que as grandes construções em pedra eram feitas nesses locais, por alguma razão. E a gente identificou a malha magnética da Terra justamente alinhada com esses locais. Não é à toa que as pirâmides estão alinhadas também, né? Em alguns paralelos e tudo mais. Tudo isso tem a ver com a malha magnética. Caramba, o pessoal é muito interessado mesmo. Tá muito interessado na live. Tem relação com a Atlântida? Existiam, como eu disse, né, interconexões entre a Europa hoje, que a gente conhece, com as Américas. Então, existiam realmente construções, pontes, inclusive dá para ser identificado ainda, saindo de Portugal, vindo até o Nordeste brasileiro, algumas pontes submersas no Oceano Atlântico, e realmente existia algo ali. Não sabemos se o que estava ali afundou, ou foi submerso pelas águas, ou foi embora. Vamos dizer assim, alguma tecnologia que estava ali, né, naquela região, algo que possivelmente não era daqui, né? Agora, esta região, conhecida como Atlântida, tinha conexão também com toda a região da América do Sul. Não era ali no Oceano Atlântico, na verdade. Tinha conexão com o Brasil inteiro, com a Amazônia e com Ratanabá também. Tudo era uma extensão de Ratanabá, na verdade, né? Todos os locais. Lemúria, Atlântida eram descendentes, remanescentes dos Murius, porque eles deixaram seus descendentes aqui e foram se miscigenando com outros povos, outras raças que foram surgindo depois, e também quando os Anunnakis chegaram, né? Ocorreram essas miscigenações. Segundo nossas pesquisas, identificamos, sim, de alta estatura. Os Murius eram bem diferentes de nós, assim, mas tinham alta estatura também. Da mesma forma que os Teria Anunnakis. alguma relação com os gigantes da Patagônia, que foram encontrados um pouco depois da conquista da América? Eu falo conquista, não descobrimento, Sim. tá? Pode ter, porque ali também foi região deles, né? O que muitas pessoas acham que tem a ver com aquela história da descida dos anjos, né? Aquela coisa toda, se relacionaram com as mulheres da Terra, já é algo muito mais recente. Isso tem a ver com a presença dos Anunnaki e Gigis, né? Que está no livro de Enoque também, não tem nada a ver com os Murius essa parte, tá? Isso é muito mais recente. Os gigantes, os nefilins e tudo isso. Isso é bem mais recente. Da Izenga, vocês sabem a localização? Você já respondeu, mas é legal você falar de novo. Sabemos, nós já temos a localização, as entradas principais, uma no Mato Grosso, subindo ali para Rondônia, para a Amazônia, e uma saindo do Forte Príncipe da Beira, que leva para o Marco Zero, que nós já encontramos o Marco Zero. Do Marco Zero, a gente consegue chegar até o Delta do Amazonas e encontrar as entradas para começar as escavações. Gente, é uma área muito grande, tá? De extensão, é uma área muito grande, de profundidade também, dá mais ou menos 150 a 200 metros, e isso tudo vai exigir uma logística muito grande para essa revelação, né? Ainda teremos um tempo ainda para começar a revelar tudo isso, mas vai ser bem em breve, muito em breve. Tem alguns pontos que estão já visíveis, tem construções, pirâmides que dá para encontrar, e são locais remotos, não tem acesso, assim, só de helicóptero dá para ir, alguma tecnologia aérea, drone, a gente vai conseguir chegar lá, nós já sabemos a localização. Os Murios, você já respondeu, mas é legal você deixar Não, claro. São Anunnaki, exijam anjos caídos. nada a ver. Inclusive, esse termo anjos caídos é totalmente mal utilizado, né? Por interpretações das escrituras. Não tem nada a ver com anjo, tá? Esses seres que caíram, vamos dizer assim, que desceram aqui, vieram, talvez voando, de alguma região da Terra e chegaram aqui, né? Tinham tecnologia superior. Nem por isso são anjos, né? Só porque eles voavam.
Então isso tem que ser investigado também. Os Murios são muito mais antigos, né? Sobre espécie, né? Sobre a nossa antropogênese. Sim. Não, os Murios, vamos dizer, é outra raça. A gente não pode nomear eles dentro dessa linhagem que a gente conhece da raça adâmica, vamos chamar assim. Homo sapiens sapiens e toda esse registro que a própria ciência tradicional tem, né, do desenvolvimento do ser humano, essas mutações que ocorreram, que a gente sabe que teve a intervenção dos Anunnaki em certo momento para essa manipulação genética. Agora, este tipo humano que existia na Terra, que os Anunnakis mexeram, não eram descendentes dos Murios, eram de uma outra raça, outra espécie mais, vamos dizer, primitiva, planetária aqui mesmo da Terra. Já os Murios não, os Murios eram muito mais avançados, inclusive outras raças que aqui estiveram eram muito mais avançadas, muitos foram embora, outras foram dizimadas, mas existem descendentes dos Murios ainda, principalmente entre povos indígenas, e por isso que alguns Anunnakis na época fizeram questão de deixar esses povos isolados, para justamente que eles pudessem não conseguir sobreviver muito tempo, né? A gente tem essa informação também. Depois da criação da raça adâmica, das manipulações genéticas que os Anunnakis fizeram, aí que surgiu realmente o ser humano como nós conhecemos hoje, né? E que de lá para cá foi ocorrendo uma degeneração, uma queda no desenvolvimento, na mutação genética da raça adâmica. Nós estamos evoluindo para o que nós éramos no princípio. Os Estados Unidos estão interferindo nas pesquisas? Tiveram contatos dos americanos já, os norte-americanos? Normalmente o Reino Unido, né, através da Royal Society, pode querer saber mais. Não, eles não estão interferindo em nada, por enquanto. Curioso, né? Não estão interferindo, eles sabem. Na verdade, eles querem tomar a Amazônia de qualquer jeito, como nós falamos, mas não vão conseguir, porque eles já foram avisados, através dos nossos parceiros, e já foram avisados que não podem interferir. Acabou a brincadeira que eles fizeram durante milhares de anos, né? Acabou a festa. Agora é a hora da verdade mesmo. Tudo que está oculto será revelado, né? Como foi profetizado aí. Márcia Cristina Menezes, Rafael, conte o que acontecerá com os artefatos recolhidos pelo IFAM quando forem ativados. Opa! Na verdade, todos esses artefatos foram recolhidos, eles serão encontrados novamente, né? Porque eles estão aí, estão guardados e eles vão ter que explicar por que esconderam tudo isso, né? Então, não só esses artefatos, porque o que eles pegaram foi muito pouco em relação ao que tem lá. O que tem na Amazônia, gente, deixaria o Brasil como a principal nação no mundo, em termos de riqueza, de tecnologia, de conhecimento, e vai mudar a história da humanidade. A origem do homem, tudo que a gente já conhece aí na história da Suméria, tudo isso vai ser complementado com tudo que está na Amazônia. Vocês não têm ideia se as tábuas de argila que foram encontradas no Iraque, na antiga Mesopotâmia, fizeram esse alvoroço todo na comunidade, né, da arqueologia, academia, para a origem do homem, mexendo inclusive com as bases das religiões. Imagina quando encontrarem as tábuas que estão lá na Amazônia. O que vai acontecer? Estão intactas, tá? Milhares. O Padre Crespi, através dos indígenas locais no Equador, ganhou de presente alguns desses artefatos que ainda estão em Cuenca, tá, gente? Ainda estão lá. Para quem quiser ir a Cuenca e ver os artefatos do Padre Crespi, ainda é possível. Tá? Nós colocamos até um vídeo aqui no canal. Agora, isso é na Amazônia equatoriana. Imagina na Amazônia brasileira, gente. Eu sempre falei isso aqui. O Brasil é a última fronteira da arqueologia. A resposta para de onde viemos está no Brasil, gente. Exatamente. E nós vamos descobrir isso tudo. Olha, gente, muita coisa vai acontecer. Vocês não têm ideia do que está por vir aí. Fantástico.